Eu acho que essas eleições são espúrias, são um certo absurdo essas eleições. O governo da Venezuela atual não tem nenhuma legitimidade e apenas vai agravar a crise política da Venezuela. A forma como o sistema político venezuelano foi sendo desenvolvido nos últimos meses e anos, né, não levou outra alternativa à oposição a não ser se abster da eleição, né? De uma certa maneira, fingir que a eleição não existia. E, pelo que eu entendi, o comparecimento do eleitorado venezuelano foi muito baixo nessa eleição. As pesquisas de opinião mostram que o governo Maduro tem apoio, talvez de pouco mais de 20% da população, que aparentemente o comparecimento real foi pouco mais de 20%. Isso pode indicar que a oposição, mais ou menos organizada, ela simplesmente não participou da eleição. Se tivessem protestos, você reconheceria que a eleição estava acontecendo. Mas só lembro que no ano passado tiveram meses de protestos violentos na Venezuela, né? Eu diria assim que a maioria da população venezuelana certamente não está satisfeita com o regime venezuelano, não está satisfeito com essas eleições. Esse comparecimento, que o governo diz que foi algo em torno de 40 alguma coisa possível, por cento, e a oposição diz que talvez tenha sido um pouco mais de 25% de comparecimento, não importa, um quarto do eleitorado apenas compareceu ou 40% do eleitorado compareceu, né, o que já garante baixa legitimidade à presidência. Além disso, a vitória de 67% dos votos válidos, embora tenha sido contestada, era esperada, porque aqueles que se dispuseram a votar, seja 20 e tantos por cento, seja o que for, são aqueles que, em princípio, votam para legitimar o regime, né? Toda eleição presidencial ou local, busca legitimar o governo. Me parece que esse governo certamente não foi legitimado por essas eleições. A Venezuela tem um sistema, uma espécie de carteira de identidade, né, que é uma espécie de carteira patriótica, uma coisa assim, que você tem que apresentar isso para votar. E como a gente sabe, o alimento na Venezuela é controlado pelo Estado. Então, aqueles que têm direito a receber os alimentos são aqueles que teriam que apresentar essa carteira comprovando que votaram. Ou seja, é um controle absoluto e total de um regime, de um sistema político que vem perdendo a cada ano mais legitimidade. Ele foi eleito por um mandato de 6 anos, mais 6 anos de mandato, e vamos ver o que vai acontecer. Os que podem estão saindo do país, né? A Venezuela já teria perdido, os dados não há um consenso dos dados, mas certamente algo de mais de 1 milhão de venezuelanos, talvez 1,5 milhão, já saíram da Venezuela. Aqui no Brasil, do ano passado para cá, nós já recebemos no estádio Roraima cerca de 50 a 60 mil venezuelanos oficialmente. Mas a Colômbia, país com o qual a Venezuela tem relações mais estreitas, já teria recebido em torno de 600 mil venezuelanos. Esse é o número oficial. Fora os que foram para os Estados Unidos, a área do petróleo, por exemplo. A Venezuela é um grande produtor de petróleo. Muitos engenheiros técnicos de petróleo já há muitos anos imigraram para os Estados Unidos ou para outros países do mundo. Ou seja, a Venezuela está perdendo população, perdendo radicalmente população, está perdendo população especializada na área de petróleo, a indústria de petróleo da Venezuela está na falência, ou seja, a situação futura do país é quase inconcebível. Eu acho que a decadência econômica venezuelana, se falou da inflação, a inflação esperada esse ano é 15.000% ao ano. O salário mínimo da Venezuela, hoje, dá para comprar 2 cafezinhos, o salário mínimo da Venezuela. A população está passando fome, literalmente fome. É uma crise, eu diria, quase única no mundo, que a Venezuela está passando hoje. Absolutamente única na história, praticamente. No mundo hoje, a própria agência de refugiados, a própria agência de imigração da ONU já apontou, desde o início do ano, que a crise mais aguda de imigração esse ano vai ser a crise da Venezuela. No Brasil, por exemplo, eu falei oficialmente 50 mil venezuelanos já vieram para o Brasil. Provavelmente o número extraoficial deve ser muito maior e deve continuar esse êxodo à medida que o regime teve legitimidade para, mais ou menos, continuar governando.
A atitude dos Estados Unidos em relação à Venezuela nesses últimos anos foi uma atitude, basicamente, de quase fingir que a Venezuela não existe. No sentido dos Estados Unidos, ao contrário do que o governo da Venezuela diz, precisa encontrar um inimigo nesse sentido, é um inimigo meio estranho, porque os Estados Unidos recentemente anunciou algum tipo de boicote a alguns membros do governo venezuelano, mas os Estados Unidos têm a faca e o queijo na mão. Os Estados Unidos importa boa parte do petróleo que a Venezuela exporta. Os Estados Unidos interrompesse a importação de petróleo da Venezuela, por exemplo, poderia causar um impacto comercial muito grande, coisa que os Estados Unidos não fez. Essa seria uma interferência real. É muito possível que na eleição colombiana ganhe um candidato radicalmente anti-venezuelano. As relações entre Colômbia e Venezuela são muito ruins nos últimos anos, né? E tudo parece que isso vai continuar a se polarizar, porque a Colômbia seria uma espécie de um representante de uma visão diferente, de modelo econômico diferente da Venezuela, enquanto a Venezuela permanece como um dos últimos países desse eixo, assim chamado de eixo bolivariano na América Latina, na América do Sul, que já contou com o Brasil e a Argentina, por exemplo, e hoje os dois são assim, a vanguarda das políticas anti-venezuelanas na América do Sul. O caso do Equador também é complicado, porque o atual presidente do Equador também não é um aliado, então mais ou menos sobrou como seus grandes aliados Bolívia, na América do Sul, e Nicarágua e Cuba, Nicarágua na América Central e Cuba no Caribe. Só para completar, Cuba é esse que tem uma enorme influência na Venezuela. Tá? Eu diria que o governo venezuelano é basicamente hoje controlado, administrado, e principalmente as Forças Armadas, pelas forças cubanas. Então é impossível pensar numa concertação, numa união na América do Sul, à medida que você tenha um governo colombiano indo para um lado e um governo venezuelano indo para o outro. À medida que um novo mandato vai dar mais tempo, né, mais 6 anos de governo, ele vai ter mais tempo para aprofundar o seu modelo, o seu modo de governar, modelo esse que está causando, repito, uma fome, falta de remédios, falta de condições de vida. A população venezuelana perdeu, na média, no ano passado, 10 quilos por habitante. As pessoas estão literalmente passando fome. Estão chegando no nosso precárias condições de saúde do SUS, da área pública, no estado de Roraima, o estado mais pobre da Federação Brasileira. Por dia estão vindo, talvez dezenas de jovens mulheres venezuelanas ter filho aqui no Brasil, porque as condições venezuelanas, principalmente nas partes da Venezuela, perto da fronteira com o Brasil, mas não apenas, as condições de vida na Venezuela são precaríssimas hoje. É uma medida intencional do governo de deixar a população precária. O governo controla a distribuição de alimentos com fins políticos e a situação da Venezuela, da população, esquece do governo, a situação da população da Venezuela, com a pequena exceção daqueles que compõem a máquina pública da Venezuela, é terrível. E as perspectivas para o futuro são negras.